Olá, meu nome é Josiana dos Santos. Neste vídeo vamos apresentar uma proposta de aula voltada para a literatura capixaba, abordando poemas de Sueli Bispo. Uma aula voltada para a primeira série do ensino médio, mas que também pode ser aplicada para outras turmas do ensino médio. Nesta aula, faremos a apresentação da autora para que os estudantes a conheçam. Selecionamos um poema para abordar o conceito de ancestralidade e herança cultural. Então, faremos a análise do conteúdo do texto, mas devemos destacar a importância de se trabalhar com a forma, a estrutura do poema. Dessa maneira, caso o professor queira dar sequência ao tema, ele pode selecionar outros poemas de Sueli Bispo e, além do conteúdo, observar as escolhas linguísticas e a organização do texto feito pela poeta. A duração da aula será de 50 minutos. A habilidade principal é M13LP49. O objeto de conhecimento da habilidade principal. Efeito de sentido dos textos literários, das origens à contemporaneidade, construção composicional dos textos literários, das origens à contemporaneidade, manifestação literária. Expectativa de aprendizagem da habilidade principal. Analisar como escolhas de regularidade dos gêneros, composicional e estilística, geram efeitos de sentido, de representação e expressão de diferentes subjetividades. Processo de identidade, identitários e valores. O tema da aula vai ser Ancestralidade da Mulher Negra na Literatura Capixaba, de Sueli Bispo. O início da aula, como que nós vamos começar a nossa aula? Será com uma roda de conversa. E pedir para que os alunos definam o que é herança. Dentre algumas respostas, espera-se que chegue à definição de que herança é a ação de herdar, de adquirir por sucessão. E continuar o diálogo com os estudantes, levando-os a entender o que é herança cultural. Então, pedir a definição de herança cultural. E herança cultural é que recebemos do passado, vivemos do presente e passamos adiante. Essa herança é fundamental para construir a identidade de um povo. E a herança cultural, ela pode se apresentar na dança, na arte, na poesia, na música, culinária e também na religião. Depois disso, mostrar uma imagem retirada do site Brasil de Fato, que representa a herança cultural africana por meio da culinária e da religião. E com essa imagem, destacar para os alunos que a mulher ela usa roupa branca de renda e contas coloridas no pescoço. São elementos ligados à religião do candomblé e da umbanda. Também é válido destacar, também é válido falar sobre o alimento que se apresenta na imagem, que parece ser um acarajé, um abará, que são pratos típicos da culinária afro-brasileira. Então, a introdução da aula é um bate-papo com duração prevista de 6 minutos. Aí, depois desse bate-papo, depois das conversas, exibir um vídeo com o título Meu Nome é Malum, que tem uma duração de 7 minutos e 53 segundos. Ele tem como tema central a história de uma menina negra chamada Malum, que descobre o significado do seu nome e como ele está ligado à sua ancestralidade africana. Malum é uma menina, é a personagem principal, e o nome dela significa especial. E esse significado carrega orgulho, ancestralidade e resistência. A mensagem apresentada no vídeo é sobre a importância da identidade. Saber de onde ela veio, de onde a menina veio, que o seu nome e origem significam. A ancestralidade africana como fonte de força, orgulho e pertencimento. Então, essa é a mensagem que o curta-metragem tem. E depois da exibição desse vídeo, propor uma conversa sobre ele com uma duração média de 10 minutos.
e o professor fará algumas perguntas motivadoras para dar início ao diálogo. Primeira, o nome é uma maneira de preservar a ancestralidade, conforme vimos no filme. Qual a importância da preservação da ancestralidade? E aí espera-se que os alunos entendam que é importante porque desperta, né, a memória histórica, estimula o respeito, diminui o preconceito, enfim. Segunda pergunta. Percebemos no filme personagens negros contando a própria história. Por que isso é importante? É importante o sujeito contar a própria história porque você traz afirmação de identidade e também a autoestima. Outra pergunta é, pensando sobre ser o sujeito da própria história, vamos falar de personalidades que preservam a identidade negra. E a partir disso, permitir que os alunos citem alguns nomes e depois o professor fala alguns, dentre eles Nelson Mandela, Conceição Evarista, Sueli Bispo e outros. E depois de alguns nomes serem levantados, serem citados, o professor ele se aprofunda na biografia de Sueli Bispo. E para isso ele coloca uma foto dela e lê uma versão resumida da biografia da autora, que traz o seguinte: Sueli Bispo é uma escritora, figura de grande importância para o movimento negro capixaba e brasileiro. Entre 2012 e 2013, Sueli coordenou o Museu Capixaba do Negro. Em 2019, lançou a segunda edição do livro Resistência Negra na Grande Vitória, dos quilombos ao movimento negro. Logo em seguida, perguntar se o estudante conhecia a escritora. E então, depois propor uma atividade que terá duração de 6 minutos. Entregar uma versão um pouco maior da biografia de Sueli Bispo, acompanhada das seguintes perguntas. Qual a formação de Sueli Bispo? Quantas obras publicadas tem a autora? Cite os nomes. Quais as temáticas presentes nas obras de Sueli Bispo? Por que a escritora se destaca no cenário da cultura capixaba? Os estudantes devem responder as questões no caderno, fazer uma atividade escrita. E o objetivo desse exercício é que eles conheçam um pouco da história da escritura. Após a atividade escrita, então o professor propõe novamente uma conversa com a intenção de corrigir as questões e dialogar sobre a vida de Sueli Bispo. Também com o objetivo de destacar a importância dessa personalidade feminina para o movimento negro. Terminando essa etapa de escrita e de leitura da biografia, partimos para a leitura coletiva do poema. O poema escolhido é Filha de Ançã, de Sueli Bispo. E entre leitura e conversa literária, essa atividade tem uma previsão média aí de 20 minutos. Aí, antes de ler o poema, explicar que o resgate da ancestralidade e da preservação da herança cultural também pode acontecer por meio de textos literários, porque eles são lidos por várias pessoas ao longo do tempo, então eles se mantêm ao longo de vários períodos, e eles podem expressar a identidade e também a religião, expressar e trazer uma religião, uma herança espiritual. Poema Filha de Ançã. Quero fazer uma poesia para Ançã. Quero ser uma filha de Ançã, ter sua força, sua coragem, ser guerreira, não ter medo da guerra, não ter medo da morte, nem dos mortos, nem da vida. Quero seu fogo, seu impulso, sua alegria, seu axé, ser mulher, espontaneamente mulher. Depois da leitura coletiva deste poema, o professor apresenta algumas perguntas motivadoras para que a conversa literária, então, aconteça. Primeiro, de acordo com o poema, o que significa ser filha de Ançã? E aí o poema traz a definição de que é ser uma mulher forte, corajosa e livre, mas essa questão vai ser desenvolvida com os alunos mais detalhada. Que valores e força o eu lírico parece herdar de Ançã? Ele herda coragem, liberdade, movimento. Que mulheres da sua vida te lembram essa força? E aí é uma resposta pessoal que os alunos vão trazer para essa roda de conversa.
E depois, uma outra questão, trabalhando com o conceito de ancestralidade, é o que herdamos das mulheres que vieram antes de nós. E aí os alunos podem dizer que herdaram a fé, a cor, enfim, o cabelo. São algumas respostas possíveis. Outra pergunta é como o poema ajuda a construir uma imagem positiva da mulher negra e da sua história. E aqui a imagem da mulher é retratada como forte, digna e sábia. E é isso que os alunos precisam entender. O que o orixá Iansã representa na cultura afro-brasileira? E aí, caso seja necessário, usar a internet. O professor ele pode recorrer a outro site, um dele é o site de Ancestralidade, junto com os alunos, para ter mais conhecimento sobre esse orixá. O que significa Iansã? Iansã, ela é um orixá feminino e ela é associada aos ventos, à tempestade, ao raio, está ligada à transformação e o professor e o aluno pode se apropriar mais disso com uma busca na internet. Por que é importante conhecer as histórias dos orixás como parte da nossa herança cultural? Conhecer os orixás é importante porque eles fazem parte da história e da herança cultural do povo negro no Brasil e foram forma de resistência espiritual e cultural diante da escravidão. E isso os alunos vão chegando à conclusão junto com o professor. Comente sobre a importância de conhecer Sueli Bispo e o poema dela, Filha de Iansã. Então, levar os alunos a comentar por que é importante conhecer Sueli Bispo, por que é importante ler esse poema, Filha de Iansã. E aí falar que eles entendam que ela é uma escritora capixaba, que é importante conhecer essa literatura, que traz a autoria feminina, que traz também no centro do assunto a cultura africana, tem aí uma herança espiritual que faz parte do nosso país, então é importante que eles consigam observar tudo isso dentro do poema e também entender a importância da escritora Sueli Bispo no cenário da literatura. Por fim, essas questões elas são só um norte para que o professor possa seguir, mas ele não precisa ficar preso a ela, ele pode trazer novas questões, enfim, ou retirar algumas que ele achar que não cabe a atividade de aula, mas essas perguntas são uma pergunta norteadora para que eles possam dar sequência, para que ele possa dar início, para que o professor possa dar início à aula. Por fim, essa proposta, então, ela valoriza a ancestralidade da mulher negra na literatura capixaba, a partir da observação da herança cultural e espiritual africana, que está presente no poema de Sueli Bispo. E como o texto literário promove o contato com diversas realidades, ele se torna uma ferramenta estratégica. Nesse sentido, ao se apropriar de elementos religiosos de matriz africana encontrados no poema, os alunos desconstroem a homogeneidade religiosa imposta pela colonização, e o intuito não é anular as crenças pessoais de cada estudante, mas sim de reduzir o medo e o preconceito diante do desconhecido.